dia, meus amores. Nossa aula de hoje é de português, certo? Preste atenção no vídeo nessa unidade. Então, vamos lá. Bom, esse assunto é bem facilzinho, certo? Que vai falar sobre as histórias em quadrinho, né? Quem é que nunca leu uma história em quadrinho, né? Acho que a maioria daqui já leu e é bem interessante, né? Temos vários personagens, temos várias histórias de heróis, de comédia, coisas engraçadas. Às vezes vem os balões com as falas, mas às vezes não vem, né? Só pela imagem a gente consegue interpretar aquela história e por aí vai. Então vamos dar início à última unidade desse livro, que é sobre quadrinhos, certo? Histórias em quadrinhos e tirinhas. Da página 70, não, perdão, da página 64 à página 70, certo? Aí vocês vão acompanhando quanto ia for passando aqui, tá bom? Ó, na página 65 a gente já começa com história em quadrinho. E se vocês observarem essa história aí, ela não tem balões, ela não tem balão de fala. É uma história não verbal, ou seja, que não usa palavras, usa apenas imagens. E temos aqui um personagem, ó, ele indo para o sofá, né? Aí depois aqui, ele liga a luz para ler alguma coisa, depois sai e a luz continua ligada. Aí, ó, a luz continua ligada, certo? Quando é depois, ele volta e a luz ainda está ligada, né? Mas aí, o que é que acontece? A luz, ela fica tão acesa que ela acaba o quê? Apagando, né? E aí, é como se ele pegasse a luz para ele. Ou seja, dá para entender sem os balões de fala? Dá. Né? Sem a linguagem verbal? Sim, através de imagens. A sequência de imagens dá para a gente também entender uma história em quadrinhos, certo? E aqui na página 65, ele traz algumas perguntas. Não é para vocês responderem, tá bom? É só para vocês pensarem na mente. Não precisa responder com lápis no livro, certo? Aí ele diz assim: o que você acha que as pessoas estão fazendo? Que era nessa imagem, né? Ele estava lendo o livro, certo? Você conhece esse tipo de texto? Você conhece a história em quadrinho? Sim, né? Eu acho que a maioria conhece, já leu, já viu, né? Você costuma ler esse tipo de texto? Aí vai de cada um, né? Eu lembro uma vez na escola que quem estava com revista de história em quadrinhos era Neto, né? Dos personagens que ele gosta. Então, assim, eu acho que a maioria, quando a gente trocou os livros, lembram? Maísa também tava, né? Então, assim, acho que a maioria conhece as histórias em quadrinhos, né? E é bem facilzinho, certo? Porém, a gente tem duas coisas que se parecem, são completamente diferentes, que são as tirinhas e os quadrinhos. As tirinhas, qual é a principal diferença deles dois, tia? As tirinhas, elas são menores. Por exemplo, essa aqui embaixo que a gente vai ler é uma tirinha. E ela é menor. Ela só possui 3 ou 4 quadradozinhos. E sempre traz alguma reclamação, alguma reflexão. Entenderam? Pra gente pensar no que está acontecendo no planeta. Ela fala sobre a poluição, meio ambiente. Ela fala sobre o desmatamento, sobre os políticos. Então, a tirinha é isso, certo? Agora, a história em quadrinhos é a Mônica, por exemplo. A turma da Mônica é mais engraçado, né? Às vezes traz alguma coisa para nos ensinar, sim, mas é maior, é vários quadradozinhos, não é? Então a diferença é isso, que a tirinha é menor do que as histórias em quadrinho. É a mesma coisa as duas? Não. Prestem atenção, levem isso para o resto da vida de vocês. Tirinhas e histórias em quadrinhos são a mesma coisa? Não, as tirinhas são menores do que as histórias em quadrinhos. Agora, o que é que elas também têm de parecidos? Não iguais, parecidos. As duas têm balões de fala ou não. As duas têm personagens. As duas têm uma história, né? Mas elas não são iguais, certo? E aqui ele traz uma tirinha pra gente, certo? Que é de Calvin, tá? E ele pergunta se você conhece esses personagens aqui, certo? E ele diz o seguinte, no primeiro quadrado:
Ei, o que aconteceu com as árvores? Quem derrubou o mato? Segundo, tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama. Aí o outro diz, a placa diz, futuras instalações do condomínio das sombras. Animais não têm como pagar aluguel das sombras. A única sombra que eu vejo aqui é aquele trator. Veja só. Então, o que é que eles estão falando daí? O pessoal cortou o que aqui, ó? As árvores. Então, eles estão falando sobre o que? O desmatamento, né? E como é que eles ficam? Eles ficam preocupados, porque aqui, ó, ele diz aqui, Calvin, e os animais, eles não têm como pagar aluguel. Cadê esses animais? Com certeza, com o desmatamento, os animais eles vão para outro lugar. Eles têm que sair daquele lugar porque não tem mais árvore, não tem mais sombra, como ele disse. Então, eles têm que sair para procurar outro lugar para poder viver, para poder se alimentar. Entenderam? E é um problema ambiental que o Brasil e o mundo enfrenta hoje, que é o desmatamento, que já estudamos sobre ele, né? Que estão desmatando para fazer um condomínio, várias casas, certo? Então, vejam, é uma tirinha, ela trouxe alguma coisa engraçada? Não, ela trouxe um problema, né? Pra gente refletir com o desmatamento que tá acontecendo no mundo. E ela é curta, só teve 4 quadradozinhos, certo? Então, essa é a tirinha. Um dos principais autores que faz a tirinha é Bill Watterson, certo? Ele criou esses 2 personagens, que é como se fosse um tigre, né? E um menino, que são Calvin e Haroldo, certo? Vamos para a página 67. Lá na página 67 tem falando mais sobre o que é a tirinha, né? Que tem dizendo aqui, ó, é uma sequência de quadrinhos, faz crítica aos valores sociais. Nas tirinhas ela pode ter a linguagem verbal, que é como a gente viu aquela com balões, tem falas, ou ela pode ter a linguagem não verbal, ou seja, não ter fala, só as imagens como a gente viu na primeira, certo? Aí vocês vão responder esse jogo rápido, que é super fácil, de acordo com a tirinha da página 66, certo? Aqui na página 67 é de acordo com a tirinha. E tá perguntando assim no número 1. Em que lugar você acha que os 2 personagens estão? Justifique sua resposta com elementos do texto. Vocês acham que Calvin e Haroldo estão aonde? Né? Que eles estão falando de desmatamento. Com certeza em uma floresta, em uma mata, né? Aí você vai dizer, por que você acha que é uma floresta ou uma mata? Porque tem troncos, porque ele fala de animais, aí vocês colocam, tá? A resposta vocês constroem. Número 2. No segundo quadrinho, Calvin comenta, tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama. Por que os animais não estão mais no bosque? Por que vocês acham que os animais saíram dali? Muito fácil, né? Eu já expliquei, aí vocês colocam aí. Por quê, pessoal? Porque os animais precisam se alimentar, precisam de sombra, muitos animais vivem em árvores, então eles precisam de um lugar para sobreviver, né? Eles tiveram que fugir desse lugar para procurar outro lugar para morar, certo? E no número 3, a expressão no terceiro quadrinho de Haroldo. O Haroldo é o animal, tá? E o menino que é o Calvin, certo? Qual é a expressão quando ele diz assim, futuras instalações? Ele tá tranquilo com essa situação? Ele tá cansado ou ele tá preocupado? É marca um X. Muito fácil, né? Na página 68, a gente sai de tirinhas, que eu já expliquei o que é, e a gente vai para histórias em quadrinhos, que é a famosa histórias da revista, né? Os gibizinhos que vendem. Então, as histórias em quadrinhos, elas também são conhecidas como HQS, que significa histórias em quadrinhos. É um gênero textual, tá bom? Os 2 são gêneros textuais, como um poema, como a notícia, como a reportagem que a gente já estudou, certo? Ela pode ser apenas por meio de imagem, ou ela pode ser também com texto, como eu já disse, né? Ou vem só a imagem, que dá para a gente entender a história, ou então vem também as falas. As falas, ela vem dentro de quê?
de balões, certo? E de acordo com esses balões, a gente dá para ver se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, se a pessoa falou com alegria, com vontade, ou se a pessoa está preocupada, entenderam? E por aí vai. Os principais personagens das histórias em quadrinhos é a Turma da Mônica, feito por Maurício de Nassau, que a gente já pesquisou sobre a vida dele na escola e tudo, né? E temos aqui uma história em quadrinhos que diz Cebolinha. Aí tem lá, essa daqui é quem? Magali, né? E essa aqui é Cebolinha. Aí ela já vai, haha, bem feliz, ó, bem alegre, né? Por quê? Porque a Magali é conhecida como a gulosa, ela é conhecida como a que gosta de comer muito, né? E ela vê, porque ela sabe que ele tá comendo aqui, ó. Ó a boca dele cheia, né? Então ela já diz, haha, como se fosse assim, eu sei que você está comendo. Então ela já fala isso. Aí ela vai e pergunta aqui embaixo, o que você tá comendo? Aí ele vai e diz, sorvete. E ela come, né? Ele divide com ela. E olha a cara de Cebolinha de triste. Porque assim, não conseguem comer nada escondido dela. Depois, ela vai lá em Jeremias, que é esse moreninho aqui. E ela diz a mesma coisa. Haha! Tipo assim, te peguei, né? E ele tá com a boca cheia também. Aí ela diz melancia, bem alegre, que é a comida preferida dela, né? Que é a melancia. Depois ela vê quem aqui? Cascão, né? E Cascão tá com o que na mão? Bolo. Então ela também come. Depois ela vê quem? A Mônica, né? E também ela vai com certeza comer o que a Mônica está comendo. No final ela diz cachumba. Ou seja, ela ficou doente, né? De tanto comer, certo? Porque a Magali é conhecida como a gulosa, tá? Aí vejam, esse cara aqui, Maurício de Souza, né? Que é o escritor das histórias em quadrinho da Turma da Mônica, certo? Aí vamos lá. Número 1, vai responder na página 69, de acordo com a história da Mônica, com a história da Magali, certo? Número 1, quais são os personagens que aparecem nessa tirinha da Mônica? Aí você vai colocar o nome de todos que aparecem, certo? Isso é fácil. Número 2, você vai completar os tracinhos, escolhendo uma palavra só, das que está dentro desse quadradozinho aqui, dentro desse parênteses. Por exemplo, a história em quadrinhos é um texto narrativo ou descritivo? Ele narra uma história ou ele descreve uma história? Ele narra, né? Então, você vai pegar essa palavra aqui e escrever aqui. Entenderam? Vai escolher uma das duas, não coloca as duas, tá? Depois, e mostra uma sequência de quê? Assuntos ou acontecimentos? As coisas vão acontecendo, certo? Né? Aí coloca aqui. Depois, as falas dos personagens ficam dentro de quê? Círculos ou balões? Aí coloca, ficam dentro de quê aqui? E a narração é feita, na maioria das vezes, por meio de fotos ou imagens. Fotos, gente, é fotografia de pessoas. Imagens é realmente o que as histórias em quadrinhos trazem, tá? Então, já diz tudo o que é, né? E o texto, ele é escrito ou falado? O áudio que a gente manda no WhatsApp é falado, mas esse texto aí é o quê? Escrito, né? Vocês colocam. Lembrando, vocês escolhem um desses que tá dentro desses parênteses e colocam na linha, tá bom? No desafio, que é o mais fácil ainda, você vai analisar a característica, o rosto dos personagens e vai responder. Letra A. Como a Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? Por que ela descobriu? Logo no primeiro quadrinho lá em cima, ela vê Cebolinha com a boca o quê? Aí você vai colocar. Porque os personagens estavam com a boca cheia, né? Na letra B, além da expressão facial da Magali, que outro elemento da história mostra a felicidade dela? Além da expressão de Magali, que ela estava feliz, qual é o outro elemento que ela sempre dizia quando chegava perto dos meninos, né? É o quê? É o formato dos balões, né? Os balões de fala fazia haha. Então aí ela mostra que ela tá feliz, certo? Aí vocês colocam balões de fala. Na página 70, certo? Aqui em cima tem mandando vocês recortarem.
lá no material de apoio, na página 11, tem um quebra-cabeça, aí vocês recortam e brincam para tentar montar, certo? Qualquer coisa, tira uma foto dele montado, aí depois aqui recorta e depois brinca tentando montar. Fala sobre pinturas rupestres. Veja, história conectando com história e arte, né? Conectando com português. O que é a pintura rupestre? Vimos em sala de aula, as pinturas que era feita em cavernas, né? Era desenho. Se ele plantava, se ele colhia, ele ia lá com a tinta, que era um barro, e pintava a caverna, né? Isso foi uma das primeiras artes a surgir na história, certo? E aqui tem um significado de rupestre, que diz que vive nas rochas ou que é construído ou gravado nas rochas habitação. A palavra rupestre tem duas coisas diferentes, né? Duas possibilidades de sentido. Ó, tem o 1 e tem o 2. Ele tem dois significados, né? Com base no que a gente falou sobre pinturas rupestres, qual é o significado que entra aqui? O número 1 ou o número 2? É o número 1, né? Que vive nas rochas. Ou seja, você vai colocar aqui, ó. Que trata-se de... Na verdade, é o 2, tá? Porque eles viviam nas rochas. Não, eles pintavam a rocha, tá? Então, aqui vai ser o 2, ó. É o significado 2. Por quê? Porque ele era gravado, ele não era pintado nas rochas. Aí você vai dizer, as pinturas eram pintadas na caverna, nas rochas, que são as pedras, tá bom? E aqui no igual ou diferente, vocês vão dizer, tá perguntando se a tirinha e a história em quadrinhos são iguais ou diferentes. E aí? Aí você coloca se for igual ou se for diferente, tá bom? Bem facilzinho. É um assunto que vocês abordam assim sempre, né? Porque vocês têm um contato com a história em quadrinhos. Lembrem-se de revisar, como tia sempre diz, tá certo? Para vocês irem assimilando melhor o assunto. Não esqueçam de me mandar foto e qualquer dúvida, estou aqui. Chegamos ao final de mais uma aula com a graça de Deus, tá bom, meus amores? Revisem novamente o assunto, que é o que sempre tia diz, né? Tentem até vocês realmente conseguirem. Criem uma rotina de estudo, né? Para vocês conseguirem realmente assimilar os conteúdos que é passado, tá bom? Um grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudade. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Até amanhã.